44. Kiren Saga capítulo 135 Maioridade 6 Autor, El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Em um escaleiro que pertence ao clã, eu estava lá cercado por um bando de mortos-vivos. E aí, pessoal? Você já navegou em um navio antes? Silêncio. Completo silêncio. Bem, pelo menos acene com a cabeça ou balance a cabeça. Todos balançaram a cabeça. Isso não foi uma resposta, fui eu dizendo para eles fazerem isso. Enfim, hora de levar a sério. Vamos ver. Eu tenho 30 Alrightmen de infantaria pesada com suas armas e armaduras pesadas. Bom, guarde-os por enquanto e centralize-se nas cordas. Suas forças serão necessárias como marinheiros. Os 70 arqueiros Bunnemen, eu prefiro se vocês se espalhem pelo convés e preparem-se. HMMM. Bom. Abram a vela. Comecei a comandar os mortos-vivos até que tudo estivesse pronto. Eu estava animado para navegar por mortos-vivos pela primeira vez. Bem, desde que eu saiba navegar em um escaleiro, tudo bem. Mesmo que encher o navio com 100 mortos-vivos fizesse com que parecesse assustador, ainda assim era legal. À medida que a vela foi espalhada, o escaleiro começou a pegar uma boa quantidade de vento e correu em alta velocidade. Ah! Droga! Eu era o único ser vivo no escaleiro e era uma sensação fantástica mover uma embarcação daquela sozinha. É por isso que muitos magos viram valor na necromancia como uma magia que pode dar acesso a um grande número de lacaios com muitos usos. De qualquer forma, o escaleiro estava se movendo e eu era quem o dirigia. Meu objetivo eram os 3 navios que vinham para ajudar o navio principal do Bloodsail. Esses 3 eram escaleiros tão grandes quanto o meu, mas não podem carregar tantos homens. Os mortos-vivos eram mais leves que os humanos, então, com apenas um olhar, posso dizer que esses 3 escaleiros têm apenas a 30 homens cada. Ei, John! O que você está fazendo? Uma voz veio à frente. Olhei para cima e vi Ju e Alina montando um Flametronachal. Eu não ensinei a eles Dei um pergaminho a Julianar. Estou derrubando os escaleiros antes que todos cheguem aos navios. Uma vez eu disse que ambos se entreolharam e assentiram. Então eles pularam juntos do Flametronachal. Sênior, isso é muito imprudente. Os escaleiros definitivamente têm fortes Aura Masters neles. Eu concordo com ela. Disse Ju. Entendo. Bem, não vou entrar em confronto direto com eles. Tenho muitos arqueiros aqui. A propósito. Então eu irei ajudá-lo com o vento. Disse Alina. Obrigado. Alina encontrou um ponto atrás da vela e fez um vento não violento, mas forte, empurrar a vela. Ju olhou para Alina e sorriu. Ela então olhou para mim e moveu seus olhos para Alina. Eu entendi o que ela quis dizer e também sorri. Julianar aproximou-se e falou comigo. O que você acha? Ela disse. O que eu acho? Nada mal. O que é mais interessante é o que você pensa. Ele. Julianar riu e assentiu. Parecia que ela estava se dando muito bem com Alina. Por um momento, pensei que Ju poderia ter intenções assassinas em relação a Alina, mas ela parecia bem. Ainda assim, preciso cuidar da situação primeiro. Os escaleiros navegavam diretamente para o norte e os 3 navios remavam para alcançar os grandes navios com pressa. Eles também estavam desconsiderando meu escaleiro por um motivo. Bem, com Alina por perto, não preciso me preocupar com velocidade. Eu estava descansando por um tempo depois de conjurar esse número de mortos-vivos e minha mágica ainda não estava totalmente de volta. Mas eu bebi uma poção e comecei a absorver mágica da natureza rapidamente. Assim que chegamos perto do primeiro escaleiro, olhei para Ju que acenou com a cabeça e jogamos os jarretes no outro navio. Se pudermos enredá-lo, tudo bem. Os Bloodsails não pensaram que o pequeno escaleiro seria tão ousado e olharam para nós para abrir seus rostos em descrença com o que viram. Claro que é novidade por aqui navegar em navios com tantos mortos-vivos quanto parece. Ei! Atire! Ordenei aos Bunnemen que atirassem suas flechas. Uma saravada de flechas foi lançada de meu escaleiro e desceu sobre as velas de sangue com o som de cortar o ar. A cena ficou sangrenta.
70 flechas caíram sobre 30 guerreiros, as chances de sobrevivência são mínimas. Quase matou metade dos inimigos no outro navio. A estratégia de ataque surpresa funciona muito bem nesse tipo de situação. Bunnyman, continuem atirando. Uratman, puxem essas cordas. Agora, estou assumindo outro navio. Eu olhei para as pessoas que poderiam sobreviver ao primeiro ataque e elas pareciam guerreiros capazes. Alguns deles começaram a atirar magia também. Alina, Julanar e eu retaliamos e lutamos contra os magos inimigos. O melhor, foi unilateral. A magia do vento de Alina é o inimigo da maioria dos feitiços de destruição. Ju é um atirador de elite que é o inimigo natural dos magos, e eu sou um psicopata multitarefa. Com sangue de dragão. Digamos apenas o capitão do escaleiro era um adversário forte. Eu me teletransportei em seu barco para enfrentá-lo 1 a 1. Quem é você? Ele perguntou. João Dari, barão de Winterhold. Eu conheço você, aquele que matou os Tyr. E mais. Ele ergueu a espada para mim e falou, eu, Gudrun Bloodsail, vingarei todos os membros de nossa família que você matou, Tami de Winterhold. Permita-me levar sua cabeça ao patriarca. Você me pediu gentilmente. Como posso recusar agora? Saquei meu sabre e o encarei. Ele não perdeu tempo e me cortou de cima. Peguei o golpe de frente e parei. Então usei minha mão livre para socar seu estômago. Ele foi rápido e moveu sua mão livre e afastou meu soco. Eu usei o impulso do meu soco e empurrei mais com meu corpo. Então acertei com meu cotovelo. Aterrissou e ele recuou. Este homem não era simples. Ele é um forte guerreiro. Nós nos olhamos nos olhos e nos enfrentamos mais uma vez. Sua esgrima era rápida e mortal. Cada confronto com ele era como um teste. Eu não estava usando nenhuma magia ainda, pois seria triste explodir um especialista forte assim e não levar um pouco de sua experiência em uma última batalha. João Dari. Agora que olho para você, vejo um homem com quem lutei uma vez e sobrevivi à sua fúria. Diga-me a verdade, você é o filho do rei Jash? Isto é mal. Agora não preciso arriscar. Como você sabia? Perguntei. Então você é a criança amaldiçoada. Isso muda muitas coisas. De fato. Eu concordei com ele e ordenei aos Uratmen que viessem do meu navio para cá. Agora me diga, como você descobriu? Você se parece exatamente com ele, é? Eu pareço com ele? Bem, mesmo que seja irritante, acho que você está certo. Ele olhou para mim e segurou sua lâmina com firmeza. Mas eu não posso mais deixar você ir depois disso. Lá vou eu. Eu cortei com meu sabre e o ataquei. Ele liberou sua aura e veio até mim com todo o seu poder. Eu também fiz o mesmo e liberei minha Maddeninga aura e usei Energize. Uma vez que entramos em conflito, ele me empurrou para trás com todo o peso de seu corpo. É verdade. Você vai crescer e se tornar um monstro. Filho de 2 monstros. 3, seu idiota. Nurina também é um monstro. Eu estava sendo empurrado para trás na primeira troca e consegui reverter a situação na seguinte. Estávamos quites depois de tanto tempo, senti um estranho poder crescendo no homem enquanto lutava contra ele. Ele não estava ficando cansado por algum motivo. Sênior, não prolongue a luta com ele. Ele está usando a habilidade da linhagem da Bloodsail. Gritou Alina. Então é isso, ele claramente começou a me empurrar de volta. Seu poder é estranho, é como se ele pudesse ignorar todo o dano que sofreu e então se tornar mais forte e mais rápido. Acho que é isso então. Ele estava me atacando com raiva em seus olhos e era isso que eu estava esperando, uma abertura. Este era o momento de usar meu trunfo mortal de combate corpo a corpo. O biscoito do trovão. Eu dei um soco em sua área desprotegida ao lado de seus rasgos. O trovão soou e Gudrun saiu voou para o lado. Não quis mais arriscar e pulei em cima dele para acabar com isso de uma vez por todas. Ele mostrou alguma resistência, mas sua aura estava escurecendo devido à exaustão. Foi a luta final que ele colocou antes de eu decapitá-lo. Sua cabeça rolou no chão. Eu finalmente pude respirar. Olhei em volta e vi que meu bando de guerra Uratmen já havia tomado conta do resto das tropas de Bloodsail.
Não foi uma vitória ruim. Pelo menos consegui derrubar um escaleiro inteiro com a tripulação abaixada e diminuir o peso do navio principal. Senhor! Alina gritou e apontou para algum lugar. Eu segui o que ela apontou e meu rosto desmoronou. Eu estava planejando pegar um escaleiro, porque os outros dois estão vindo nesta direção. Jun, suas ordens? Perguntou Ju. Ordens minha bunda. Abandone o navio. Eu disse enquanto conjurava dois Flametronachaux. Kirin Saga capítulo 136 Comingo Fage 7. Chamas estrondosas. Não foi uma vitória ruim. Pelo menos consegui derrubar um escaleiro inteiro com a tripulação abaixada e diminuir o peso do navio principal. Senhor! Alina gritou e apontou para algum lugar. Eu segui o que ela apontou e meu rosto desmoronou. Eu estava planejando pegar um escaleiro, porque os outros dois estão vindo nesta direção. Jun, suas ordens? Perguntou Ju. Ordens minha bunda. Abandone o navio. Eu disse enquanto conjurava dois Flametronachaux. Alina e Julana pularam no próximo a eles e eu pulei no meu. A ideia de escapar não era tão atraente, especialmente quando duas beldades estão por perto, mas eu não estava com vontade de brigar mais do que isso. Eu estava cansado. Sênior, devemos nos juntar a eles no outro escaleiro? Cadê? Lá. Alina apontou para outra direção. O escaleiro onde Haftor e o resto estavam lutando com um novo escaleiro Bloodsail que surgiu do nada. A situação deles não era ruim. Quantos dos Bloodsails nesta área? Perguntei e subi mais alto no céu. Queria ver melhor. A ilha Folie de Japet não fica longe daqui. É a base principal dos Bloodworkers e os Bloodsails devem ter preparado uma grande força lá. Alina parecia muito bem informada sobre a situação dos clãs ocultos. Pedir a ela para participar do estabelecimento do grupo Dari Dragon foi realmente uma boa ideia. Enfim, comecei a contar os escaleiros que entraram na briga agora. Eram um total de 7. Os Bloodsails com certeza investiram muito para nos derrubar e, nesse ritmo, o navio principal e o escaleiro de Haftor estarão em perigo. Eu usei muito mágica e para usar um truque como transformar o Flametronachaux no feitiço Meteor, precisa de muita preparação. Felizmente, ainda havia uma solução. Não estamos participando agora. Vamos recuperar nossas forças primeiro e nos juntar a eles depois. Eu disse. Mas nesse ritmo, eles estariam cercados por inimigos de todas as direções. Julanar estava preocupado. Não representará uma ameaça agora. Os Firemanes enfrentaram situações piores antes. Disse Alina. Também notei que eles estão lidando muito bem com a situação. O trabalho em equipe dos Firemanes é o melhor que já vi até agora. Eles realmente entendem muito bem de coordenação e tática. Eu pelo menos consegui me livrar de um escaleiro e aliviei seu fardo puxando outros dois para longe. Agora, os Bloodsails terão que lidar com a forte força no navio principal e o escaleiro rápido de Haftor que está furioso por aí. Ainda assim, a coisa que eu estou esperando não está aqui. Você. Boou o toque de uma buzina ecoou pelo mar. Seu encanto fez com que o som chegasse longe. Eles estão aqui. Eu não conseguia mais esconder minha empolgação. Alina e Julanar olharam para a fonte do som e arregalaram os olhos. Eu não disse a ninguém que isso vai ser aqui. Jun, você ligou para onde, hein? Julanar não viu isso chegando. Eu ri e assenti. O carro-chefe da Dari Dragon Company. As novas melhorias terminaram. Alina acompanhava os detalhes como membro do Creation Club. E sim, esse é o meu Gunsip. Sim, e Isra está trabalhando neles há dias. Eu disse. Eu ordenei que os Flametronachaux voassem para a nave. Quando me aproximei, os marinheiros ficaram nervosos, mas Ongema estava lá acenando para desembarcarmos. Aterrissamos na parte de trás do navio e fomos cercados por muita gente. Ongem, Isra, Mara, Morbagog e Eliel. É bom ver vocês. Chefe. O que você acha das novas armas? Ongema era todo sorrisos e começou a apontar para a esquerda e para a direita. Do que você está tão orgulhoso? Presidente, há um grande problema. Isra disse. A fonte de energia é muito difícil de lidar. Apenas para o teste de disparo, usamos duas joias totalmente grandes ou... Não sei o quão rico você é,
Mas não uso todos esses recursos. De fato, para nos livrarmos dessas naves, precisamos de pelo menos 5 grandes Ongens. Disse Ongen. Quanto você trouxe? Perguntei. Temos 8. HMMM. Isso sim será um problema. De acordo com meus cálculos, cada grande Ongen contém 3.000 MP. 3 vezes o MP que eu mesmo tenho. Presidente, como está o novo projeto de fonte de energia que você nos prometeu? Eliel perguntou. Sem progresso, sinto muito. Mas depois que eu terminar o que tenho em mãos, irei para o Endelme e tentarei acabar com isso. Eu disse. Agora, pessoal, preparem-se para a batalha. Assim que eu disse isso, todos ficaram sérios. Esta é a primeira vez que experimentamos este navio em batalha. A nave tem suas 2 plataformas de tiro habituais naquelas usadas para disparar bolas de fogo no passado. Agora, e depois que eu paguei a Isra um pedaço de dinheiro, esses bebês disparam mísseis de fogo. Isra trabalhou naquele feitiço para torná-lo tão rápido quanto o Firebolt e tão destrutivo quanto uma Fireball sobrecarregada. Ficou muito bom como uma arma de longo alcance. A nova melhoria que adicionamos foram os Magical Flamethrowers. Algo fora de uma fantasia, se assim posso dizer. 4 deles foram construídos para disparar a versão desagradável do bom e velho feitiço chamas. Esta é a arma de curto alcance se o navio for colocado como 2 de cada lado. Havia mais uma arma, mas ainda não estava pronta e é algo que vai ser difícil de produzir de qualquer maneira. Agora, para o momento de ferver o sangue. Ongen. Você trouxe a coisa? Sim, chefe. Ah, estou animado. Ele estava tremendo de excitação e, sinceramente, eu também. Eu acenei para ele e ele acenou para o marinheiro no ninho de corvo, o ponto mais alto do navio. O marinheiro pegou uma faca entre os dentes e subiu na vela, chegando ao local da bandeira, pegou a faca e cortou uma corda e depois desceu. Um segundo depois, a bandeira do navio se espalhou e tremulou com o vento. Eu não consegui esconder meu sorriso. Isso parece ótimo, disse Alina. Julanar estava olhando para a bandeira com um sorriso brilhante também. Afinal, esta bandeira é a nossa bandeira, a bandeira do desafio do dragão. A bandeira negra com um crânio de dragão vermelho em um crescente vermelho, a barra N, https://ib.cu/hms9a. Ainda não está perfeito porque nunca usei PS antes. Muitas opções. Esta é oficialmente a primeira vez que nossa bandeira vai para a batalha. Espero que nos traga a vitória. Chefe. Ainda não nomeamos o navio. Esta será sua segunda batalha, disse Ongen. É de fato uma questão importante. Navios sem nome trazem má sorte. Comecei a fazer um brainstorming com as pessoas ao redor até chegarmos a um nome. O navio foi chamado de Roaring Flames. Enquanto ela avançava no meio da área, o Roaring Flames foi avistado por todos os navios e escaleiros da área. Ficamos no convés traseiro e observamos como as coisas funcionam. Ongen. A buzina mais uma vez. Sim, chefe. O chifre. Boou foi um som trovejante semelhante ao rugido de uma besta antiga. Aqueles com corações fracos cairão de joelhos ao ouvir. Inimigo localizado, capitão. Deixe-o chegar mais perto. Os 2 escaleiros que tentaram me encurralar há pouco pareciam ter acabado com os mortos-vivos que deixei para trás e estavam tendo alguns pensamentos engraçados como entrar nas chamas rugidas. O navio virou ligeiramente para a direita e continuou navegando, mas os 2 escaleiros se moveram atrás dela. Foi agora que fizemos nossa jogada. Fogo. Os canhões na plataforma de tiro fizeram um som de lançar um grande feitiço. Então 2 projéteis de fogo foram disparados em direção ao primeiro navio. Estrondo em um segundo, eles pousaram em um navio e uma grande explosão apareceu. Impressionante. Fiquei surpreso com o que criamos. Todos os marinheiros olhavam com olhos arregalados o resultado dos canhões. Depois que as chamas se extinguiram, apenas alguns sinais do escaler foram vistos. Pedaços de madeira queimando aqui e ali e alguns cadáveres. Outra vez. Gritei para acordar os homens daquele momento de descrença.
Os marinheiros começaram a correr de volta para suas posições e os canhões foram apontados para o próximo escaleiro. Fogo. Outros 2 tiros foram disparados contra o escaleiro. O escaleiro reconheceu o perigo que corria, pois viu o anterior ser explodido para Oblivion. Os mísseis não pousaram perfeitamente devido à manobra que o escaleiro fez desta vez. Um míssil pousou na ponta traseira do escaleiro e outro errou por alguns metros. O dano não foi ruim, pois a metade traseira do escaleiro foi explodida e a frente permaneceu apenas com poucos sobreviventes pendurados para a vida com fios. O Roaring Flames se virou e se aproximou do navio quebrado. Uma vez que estávamos ao lado dele, os Magical Flamethrowers abriram fogo e 2 sopros de dragão como correntes de chamas desceram, queimando tudo até o nada. O resultado foi ainda mais brutal desta vez. Nenhum vestígio foi deixado. O mundo ficou tão silencioso depois que 2 escaleiros foram derrubados tão rápido que tenho certeza de que os outros escaleiros já viram tudo. Bom trabalho, homens. Peguem o vento e naveguem para o noroeste. Isso ainda não acabou. Minhas palavras eram absolutas neste navio. Tudo estava acontecendo enquanto eu dissesse a palavra. Agora, 3 a menos. Faltam mais 6. Kirin Saga capítulo 137 Comingo Fase 8. Fim da batalha. O mundo caiu em silêncio depois que 2 escaleiros foram derrubados tão rápido. Tenho certeza que os outros escaleiros já viram tudo. Bom trabalho, homens. Peguem o vento e naveguem para o noroeste. Isso ainda não acabou. Minhas palavras eram absolutas neste navio. Tudo estava acontecendo enquanto eu dissesse a palavra. O navio virou e navegou novamente. Era rápido, durável e resistia ao fogo e à magia, tudo graças aos muitos encantamentos aplicados no casco. Esta nave é a máquina de guerra da qual mais me orgulho e ainda nem está completa. Quanto mais navegava, mais sentíamos o sangue ferver. Tudo gritava para se soltar e tingir o mar de fogo. Nossa única retração foi o custo de Magica. Enquanto nosso sangue esquentava de antecipação, o sangue do inimigo esfriava de medo. Nós vimos o Roaring Flames como o navio da liberdade, eles o viram como o arauto da destruição. Cada fibra de nosso ser ansiava pela vitória, cada fibra de seu ser buscava uma saída. O domínio que sentíamos era indescritível, o medo que sentiam era inimaginável. Após longos anos de escravidão aos Bloodsails, os filhos e filhas de Enterol retalharam. A buzina. Os tambores de guerra. Eu gritei com os lutadores do meu navio e eles se lembraram das parcelas que fizemos. O Roaring Flames ainda não estava tão equipado quanto planejei, mas é um ser dominado no mar. Poucos podem competir com seu poder. Depois que a buzina soou e o som dos tambores ecoou, os rostos pálidos dos Bloodsails mudaram de palidez para completa loucura e começaram a correr em volta de seus escaleiros para afastá-los. O Roaring Flame era um grande galeão, mas ainda tinha vantagem em velocidade. Em apenas alguns segundos, já tínhamos alguns deles bloqueados. A torre dianteira. Dispare 2 tiros ao mesmo tempo. Cada uma das 2 torres tem 2 canhões para que possam ser disparadas dessa forma também. Estamos apenas na tática de economia de energia agora. Assim que a torre dianteira disparou seus mísseis de fogo, os marinheiros do escaleiro pularam dela para o mar. Jogada inteligente. Se você planejou como sobreviver. O escaleiro seguinte foi alvejado e o resultado foi o mesmo. O terceiro escaleiro conseguiu se esconder atrás de uma grande pedra que vinha do mar, mas desmoronou após ser atingido e caiu sobre o escaleiro. 6 abaixo. Corra para ajudar aquele escaleiro. Apontei para o escaleiro de Aftor que estava envolvido em um confronto mortal com outro escaleiro. Segure o fogo. Nossos aliados ainda estão lá. O Roaring Flame encaixou o escaleiro dos Bloodsails com o escaleiro de Aftor. Apesar de estarmos em terreno elevado, não pudemos abater o navio dos Bloodsails porque nossos aliados estavam em ambos os lados. Ainda assim, não há problema. É hora de vocês brilharem, pessoal. Aqueles com quem conversei são os Dari Dragon Guards, o pequeno exército privado que criei. No navio, há 40 de prontidão. Agora, eles desembainharam seus sabres e estão prontos para rolar. Espero bons resultados. Peguem, rapazes. Ao meu sinal,
Os homens pegaram as cordas e pularam para o escalê dos Bloodsails. A matança começou e os Bloodsails foram eliminados. Então desci com Alina e João. Vladimir, que estava segurando um bastão e uma espada, veio até mim sorrindo. Foi uma luta fácil. Eu disse. Realmente. Escute, Alina. Veka e Haftor se machucaram. Agora mesmo. Alina disse e foi procurá-los. O que aconteceu? Perguntei. Um Aura Master. Nós nos unimos contra ele para derrubá-lo. O Ofur se aproximou e disse. Eu conheci um também. Parece que todo esqueleto tem pelo menos um Aura Master conduzindo-o. Disse Freja. Isso também significa que confirmamos 4 Aura Masters mortos, 3 deles pelas mãos de John. Disse Ju. Na verdade, não verificamos os sobreviventes dos outros 3 escaleiros que perseguimos. Ongen desceu do navio e se juntou. Esse é um golpe fatal para os Bloodsails. Disse Ragnar. De fato é. Só hoje matamos mais de 300 Bloodsails. Sua vitalidade já está muito prejudicada. Sem falar que a geração mais jovem que tentou nos emboscar na ilha não esperava enfrentar uma derrota tão esmagadora. Se minha suposição estiver correta, então os Bloodsails pegaram o melhor de sua geração mais jovem de várias idades, de 15 a 18 anos, e adicionaram muito da geração mais jovem de suas famílias associadas para nos matar. Um movimento estúpido. Em um mundo de espada e magia, vantagem numérica é algo idiota. Só a qualidade prevalece. Jun, o que é aquele navio dragão? Vladimir perguntou enquanto olhava para a chama rugido com luxúria em seus olhos. Até mesmo Freja estava olhando para ela com muitas emoções. Para os Firemanes mais calmos ficarem assim. Os Firemanes são de fato incendiários apaixonados por chamas. Este é o Roaring Flame, o carro-chefe da Dari Dragon Company. O orgulho do nosso departamento industrial. Disse Ongen. Incrível. Jun, como isso faz fogo? Viu, cara, apareceu do nada. Eu balancei minha cabeça. Afinal, esse é um segredo estratégico que pertence à empresa. Agora não é hora de brincar. Precisamos chegar na nave do tio o mais rápido possível. Haftor, que parecia ter sido curado, veio e se juntou a eles. Concordo. Eu disse enquanto sinalizava aos marinheiros do Roaring Flame para nos trazer uma escada de corda. Não, vamos pegar nosso escaleiro e tentar prender o navio principal dos Bloodsails com você. Boa ideia. Eu disse enquanto pegava uma das cordas e subia de volta para o navio. Começamos a nos preparar para o assalto final. Os Bloodsails têm apenas um navio principal e 2 escaleiros. E agora que olho para ele, os escaleiros já começaram a navegar para o norte. Eles estão fugindo assim. Covardes. Eu só ia queimá-los até ficarem crocantes. Nada perigoso nisso. De qualquer forma, nos preparamos e navegamos novamente com o escaleiro de Haftor. No meio do caminho para o navio do tio Vali, o navio Bloodsails começou a se mover com força e seus marinheiros começaram a cortar todas as cordas do navio do tio. Eles estavam fazendo isso ao custo de suas vidas, como parecia. O Roaring Flame causou todo aquele pânico. Afinal, é semelhante a um dragão no mar, idiotas. Nós não teríamos atirado neles se eles permanecessem ao lado do navio Firemane. Comentou Ongen. O medo pode fazer com que eles sejam tão estúpidos. Não é algo que eles possam controlar. Suas mentes estão gritando para eles darem fora daqui. Disse Juliana. Parece que minhas aulas de filosofia estão surtindo efeito sobre ela. Vamos dar uma caçada? Não tenho certeza se quero. Apenas atire neles quando o movimento for feito e faça valer a pena. Eu disse. O navio principal do Bloodsail é grande e os firmicílios não vão derrubá-lo com 2 tiros. Também estou mais preocupado com a situação do tio Vali. Afinal, ele estava lutando desde o início. Ao nos aproximarmos do navio do Firemane, a inquietação se espalhou pela tripulação exausta quando eles viram um navio assustador com a bandeira desconhecida se aproximando. Até o momento em que paramos ao lado deles e não mostramos hostilidade, eles começaram a relaxar um pouco. A rampa foi estendida da nossa para deles sem permissão, mas a primeira pessoa a passar por ela foi a Lina. Uma vez que os marinheiros viram a Lina,
Bem, vamos apenas dizer que ela é tão popular. Ainda mais do que eu. E mais do que os próprios Haftor e Freja. Suspirar. Eu sabia que isso aconteceria de qualquer maneira. A garota velada Alina não é uma princesa em dois clãs ocultos à toa. Mesmo assim ninguém viu seu rosto. Ela é sem dúvida uma linda donzela que pode arruinar uma nação. O Roaring de Flama agora era considerado algo relacionado a Alina aos olhos dos marinheiros agora, e quem viesse depois de Alina seria saudado como um irmão no hardcore fã-clube de Alina. TCH. Que irritante. Eu estava claramente insatisfeito. Eu andei logo atrás de Alina, que me apresentou como João Dari, um novo membro do clã e dono da Dari Dragon Company, o novo aliado do Firemano e clã blá, blá, blá. Tio Vali parecia estar bem, mas ele parece ter perdido um amigo na luta, então ele estava claramente deprimido. As baixas no navio principal foram tantas quanto parecia. Estávamos preparados, mas eles tentaram nos ferrar muito desta vez. Mesmo que eles tenham sofrido uma grande perda que pode afetar sua vitalidade por anos, também teríamos sofrido uma grande perda se não fosse por nossos aliados da Dari Dragon Company e seu líder, o novo filho do nosso clã, João Dari. Tio Vali disse algumas boas palavras sobre mim. Ele também começou a mostrar a bravura dos juniores do clã e como eles correram para o calor da batalha, apesar de estarem em menor número. De qualquer forma, levei Onge e Eliel para o lado e comecei a martelá-los com uma série de ordens quanto aos executivos da minha empresa agora. Eu tinha muitos planos sobre como lidar com os Bloodsails e os Bloodbrokers. Na verdade, eu estava um pouco impaciente agora para terminar a cerimônia de amadurecimento do Firemano e colocar algum poder na pesquisa e desenvolvimento da empresa. Também existem alguns tesouros e artefatos da Edric que preciso adquirir. No momento em que terminamos de lamber nossas feridas, o Roaring de Flame se virou e saiu e voltamos para o clã. Kirin Saga capítulo 138 Sênior. Quem é Sênior? Então foi assim. Vovô disse com uma cara séria. Os bastardos. Tia Skadi ficou furiosa. O clima era tão pesado no salão principal da fortaleza. Os chefes de família adultos, assim como nós, 10 participantes do clã, estávamos todos presentes. Pai. Se não fosse pelo jovem Jun, o assunto teria piorado. Disse tio Vali. Sim, é verdade. Haftor falou. Todos olharam para mim com forte emoção em seus olhos. Odeio ser o centro das atenções em momentos embaraçosos como este. Joilde. Você fez um grande favor ao clã, mais do que pode imaginar. Não sei como lhe agradecer ou como recompensá-lo, neto. Vovô se levantou de seu assento e veio até mim. Ele agarrou meus ombros e balançou. Nem precisa falar. Eu não teria feito isso sem a ajuda de todos de qualquer maneira. Somos uma família afinal, não há favores entre nós. Vovô riu e acenou com a cabeça. Ele então me deu alguns tapinhas no ombro. Se fosse eu de meio ano atrás, eu teria visto minha barra de HP atingir um estado crítico. Filho, você fez bem. Jonrai também estava lá com Hilda, e ficou bem ao meu lado. Eu balancei a cabeça com um sorriso. Alina. Vovô ligou. Seu valor foi provado na batalha também. Eu não teria pensado que sua cozinha seria tão assustadora. Vovô, não diga isso. Alina parecia estar se dando muito bem com o vovô Tuirmond. Haftor. Você defendeu mais seus irmãos e irmãs. Emdal o criou bem. Não precisa falar, velho. Apenas me dê alguns dos barris de Durmel que você escondeu da Tilda. Haftor é sempre fiel aos seus desejos. Suspiro. Wolfur e Julanar, vocês dois têm nossos agradecimentos e são tratados como membros da família de agora em diante. Obrigado. Julanar disse com respeito e Wolfur ficou encantado. Eu pisquei para ele e ele assentiu. Vovô continuou circulando pelos jovens parabenizando e agradecendo pela nossa participação na batalha. Como o último anúncio. A Dari Dragon Company é um aliado valioso para nós a partir de agora. Vamos ajudá-los a construir seus navios e ajudá-los no momento de sua necessidade. Eu também agradeço pessoalmente ao... O que foi mesmo? Ah!
Agradeço ao Sr. João Dari por sua ajuda e por reconstruir a cidade velha de Winterol mais uma vez. Isso será anunciado para dizer ao mundo que João Dari é um novo membro honorário do clã e para tornar sua empresa um aliado aos nossos aliados. Vovô disse e tia Skadi estava gravando atrás dele. Isso foi feito para manter minha identidade como João Yildiremani longe da minha identidade como João Dari. Agora, como tudo foi dito e feito, vocês, jovens, vão descansar. Depois de amanhã, todos vocês estarão reunidos no pátio para enfrentar o desafio final. Quanto ao Ulfuri e Julanar, vocês são considerados adultos enquanto houver não há mais desafios na herança de suas famílias. Vovó disse. O Ulfuri e Julanar assentiram. Isso marcou o final do dia e eu segui os pombinhos, Jonrad e Hilda, para casa. Chegamos mais tarde e encontramos Nurina que estava sentada lendo um livro enquanto acariciava Nefertiti. Ju, vocês encontrarão o jantar embaixo da rede ali. Aqueçam ao lado da lareira. Hilda disse quando entramos. Parecia-me você vai encontrar o jantar na geladeira, vai esquentar no micro-ondas, mas resisti à vontade de rir. Sim, mãe. Fui cuidar do meu estômago vazio e Julanar me seguiu com o mesmo propósito. Hilda riu e foi ver seus negócios. Jonrai saiu para beber com Tira e Nefertiti se juntou a mim para alguns abraços enquanto Gia toda fofa. Eu me senti muito bem comendo este jantar frio nesta casa. Comecei a lembrar algumas memórias da minha vida passada quando minha família vivia aquela vida normal. A única coisa que faltava era o som dos meus pais brigando pelo drama e pelo jogo de futebol. Eu involuntariamente ri e balancei a cabeça. É isso que eles chamam de vida normal? Eu me perguntei em voz alta. Chato, certo? Nurina respondeu sem olhar. Que tipo de vida pode ser normal quando vamos para uma batalha pela manhã e jantamos em casa à noite? Julanar se perguntou. HMMM. Acho que ela está certa. Terminei de comer e comecei a brincar com Nefertiti. Eu estava sendo curado por sua penugem. Matei muita gente hoje. Acho que preciso de um banho. Quando perguntei a Hilda, ela me contou sobre algumas nascentes de água perto do Jardim do Fogo, onde a área é quente porque a água esquenta apenas passando ao lado do jardim. Suspirar. Eles também têm um sistema de aquecimento de água gratuito. Assim como o da minha casa de banho. Bem, vamos acabar com isso. O lugar estava um pouco escuro, mas era exatamente o que eu precisava. Pude até ter uma leve sensação da energia do Fire Garden aqui. Enfim, era hora do banho. A pequena nascente estava rodeada por uma vegetação luxuriante que se adaptava ao calor da zona, acrescentando também alguma privacidade ao local. Eu estava sentado ali, submergindo na bela sensação da água morna e minha cabeça começou a pensar para a esquerda e para a direita. Nefertiti estava brincando na água e praticando natação. O lugar estava quieto e eu confirmando a lista de músicas que o sistema conseguiu extrair das minhas memórias. Eu não sabia que tinha ouvido todas essas músicas na minha vida passada. As mais irritantes eram as Minorum Known Song que normalmente eram músicas que eu ouvia em algum lugar sem saber nada. Acabei de colocar todos os clipes de música de Mozart em uma pasta e estava prestes a lançar Majestereu, a versão aprimorada de Majespeaker, mas senti uma presença ao meu redor. Eu olhei para onde estava vindo e vi alguém olhando para mim. Era. Como? Isso é ruim. Quem no mundo é esse? Minha cabeça funcionou bem devagar por um segundo ali. Um segundo. Talvez um pouco mais de um segundo. A outra parte também estava congelada no lugar. Meu. Não pude deixar de me perguntar. E que maravilha. Meu nome é Jun, 16 anos e solteiro. Prazer em conhecê-lo. Eu disse algo estranho, mas a outra parte parecia não entender uma palavra do que eu disse. A outra parte parecia não ter pensado que alguém estaria aqui e veio despreparada. S. Sênior. Sênior. Quem é que eu me pergunto? Ela estava ligando para alguém chamado Sênior por algum motivo. Se houver alguém aqui com esse nome, eu destruiria o espaço e os enviaria para o reino de Mulag Baal ou apenas Fusruda para o Jardim do Fogo.
Sênior D. Não olhe. Sênior. Quem é o Sênior? Aquele bastardo está causando algum problema para você, mocinha? Eu não sabia que você estava aqui, me desculpe. Ela disse com um jeito trêmulo e tentou se virar. Por algum motivo ela parecia em apuros. Eu instantaneamente pulei do meu lugar e enrolei uma grande toalha em volta da minha cintura. A garota estava prestes a tropeçar, mas fui rápido e a segurei. Uma vez que segurei seu corpo, senti que não era nada fraco. Ela com certeza é muito treinada e parecia muito capaz. Porque alguém assim ficaria com tanto medo em um segundo? Você está bem? Eu perguntei à garota. Ela olhou para mim com o rosto avermelhado. Parecia que chegar muito perto daqui pode tê-la deixado constrangida. Oh, com licença. Eu ajudei a se levantar e recuei um pouco. Ela estava olhando para mim com uma expressão de medo em seu lindo rosto. HMM. Em primeiro lugar, descrever o rosto dela é algo um pouco. Bem, eu precisaria de alguém que escrevesse poemas para descrevê-la. Digamos apenas que, se eu fosse um espelho, acharia muito pecaminoso refletir a imagem dela. Se eu tivesse um visualizador de taxa de quadros em minha visão, teria ficado abaixo de 15. Se eu fosse uma placa de vídeo, ficaria exausto depois de carregar todo aquele fardo de ver o rosto dela. Se eu fosse um autor, não teria palavras para escrever sobre ela mais do que isso. Então vamos direto ao assunto. Ela é linda. E por algum motivo tem medo de alguma coisa. Para deixar uma garota com medo, deixe-me colocar minha mão naquele bastardo. Eu assisti a série Hannibal e vou dar a eles um pedaço disso. Sênior. A garota estava prestes a chorar. Droga. Esse cara está me dando nos nervos. Eu liberei minha aura e protegi a garota de ser feito e concentrei minha mágica em minha voz. Aquele chamado Sênior. Se você não vir aqui no próximo segundo, então não me culpe por ser impiedoso quando eu te encontrar. Minha voz ecoou por toda parte, mas ninguém respondeu. Que nervoso. Não vai acabar bem para ele se eu o encontrar um dia. Moça, não tenha medo. Essa pessoa será punida por ignorá-la. A garota olhou para mim e inclinou a cabeça. Ela parecia não ter mais medo. Você não me reconhece? Ela perguntou. Eu certamente não tive o prazer. Se eu te conhecesse antes, não há como em Oblivion eu esquecer isso. Quem esqueceria tamanha beleza? Sou eu, Alina. Ela disse. Alina? Sim. HMM. Quem é? Sou eu. Oh, você é Alina. Sim. HMM. Prazer em conhecê-lo. Eu sou John. Ela estava fazendo uma cara lamentável por um motivo. Ainda assim, o nome dela. Onde eu ouvi isso antes? Sublinhado bônus Sênior. Encontrei você, Sênior. Prepare-se. John, Dragonborn. Você nunca vai me derrotar. Senhor, nunca vou te derrotar. Quem você pensa que é para ignorar aquela garota Alina? Você vai pagar por isso com sua vida. John, não pense que você pode ser o único que pode usar o Sênior, Fusruda. Teleporte Fusruda. Teleporte Fusruda. Teleporte Fusruda. Teleporte Fusruda. Teleporte a. Não subestime meu pentagrama implacável tornado. John, não. Senhor, não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.